bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 1 Reis. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler 1 Reis capítulo 2. As últimas ordens do rei Davi a Salomão. Glória a Deus. Bom dia, meu povo. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem, seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos teus caminhos, guardando os teus estatutos, os teus mandamentos, os juízos, os teus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: Se os teus filhos guardarem os teus caminhos, andando diante de mim, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor no trono de Israel. Você também sabe o que me fez Joabe, filho de Jeruía. E o que me fez com os dois comandantes do exército de Israel, com Abner, filho de Ner, com Amasa, filho de Jeter. Ele matou em tempo e em paz, envigou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem, e não permita que ele morra em paz com idade avançada, mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, o Gileadita, e que estejam entre os que se sentam à sua mesa para comer, porque se estivesse ao meu lado, quando eu fugiria por causa do seu irmão Absalão. Eis que você também terá de lidar com Simei, filho de Gerá, filho de Benjamim, de Baurim, que me lançou uma terrível maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém, ele veio ao meu encontro, junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada, mas agora não o tenha por inocente. Pois você é um homem sábio e bem saberá o que deve fazer com ele, para que sejam sepultados para que ele seja sepultado com os cabelos brancos manchados de sangue. Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom, 33 anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou muito. A morte de Adonias. Então Adonias, filho de Hagite, foi até Batseba, mãe de Salomão. Ela perguntou: É de paz sua vinda? E ele respondeu: Sim, é de paz. E acrescentou: Tenho uma coisa para lhe dizer. Ela disse: Fale. Então Adonias disse: A senhora bem sabe que o reino era meu e todo Israel esperava que eu reinasse. Mas o reino se transferiu e veio ser do meu irmão, porque do Senhor recebeu. Agora, um só pedido lhe faço, peço que não me seja recusado. Ela disse: Fale. Então Adonias disse: Peço que a senhora fale com o rei Salomão, que não recusará em pedido seu, para que ele me dê por mulher Abisag, a sunamita. Ao que Betseba respondeu: Está bem, farei isso por você ao rei. Falarei por você ao rei. Então Betseba foi até o rei Salomão para falar-lhe em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la, se inclinou diante dela. Depois se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe. Ela se assentou à sua direita. Então Betseba disse: Só um pequeno pedido lhe faço e peço que não me seja recusado. E o rei disse: Pode pedir, minha mãe, porque não recusarei o pedido seu. Betseba disse:
Peço que Abisag, a sunamita, seja dada por mulher a Adonias, seu irmão. E o rei Salomão disse a sua mãe: por que a senhora pede Abisag, as sunamitas, para Adonias? Peça também para ele o reino, porque é o meu irmão mais velho. Sim, para ele, também para o sacerdote Abitá, para Joabe, para o filho de Zeruia. E o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: que Deus me castigue se Adonias não falou essa palavra contra a sua própria vida. E agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai me edificou uma casa. Como tinha dito, Adonias morrerá no dia de hoje. E o rei Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, para atacar Adonias. Ele atacou, e assim Adonias morreu. E o sacerdote Abitá, o rei disse: vá, E ao sacerdote Abitá, o rei disse: vá para Anatote, para os seus campos, porque você é homem digno de morte. Hoje, porém, não matarei. Porque você levou a arca do Senhor, meu Deus, diante de Davi, meu pai, e porque afligiu todas as aflições do meu pai. Salomão expulsou Abitar para que não fosse mais sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor tinha dito a respeito da casa de Eli em Siló. A morte de Joabe. Quando essa notícia chegou a Joabe, porque Joabe tinha se desviado para seguir Adonias, embora não tivesse se desviado para seguir Absalão, ele fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou as pontas do altar. E alguém foi dizer ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor e estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vá atacá-lo. Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu: não saio, vou morrer aqui. Então Benaia voltou e respondeu ao rei, dizendo: assim falou Joabe, foi isso que ele me respondeu. E Salomão ordenou: faça o que ele disse, mate-o, sepulte-o, para que você tire de mim e da casa do meu pai a culpa do sangue que Joabe derramou sem razão. Assim o Senhor fará recair a culpa do sangue de Joabe sobre a cabeça dele, porque atacou 2 homens mais justos e os melhores, e ele os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Ele matou Abner, filho de Ner, o comandante do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeté, o comandante do exército de Judá. Assim, o sangue desses recairá sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas Davi e a sua descendência, e a sua casa, e o seu trono, e o Senhor dará paz para todo sempre. Então Benaia, filho de Joiada, o atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no deserto. O rei pôs Benaia, filho de Joiada, como comandante do exército em lugar de Joabe, e o sacerdote colocou Zadok em lugar de Abitar. A morte de Simei. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe disse: construa uma casa para você em Jerusalém e fique morando ali. Não saia daí, nem para um lugar, nem para o outro. Fique sabendo que no dia em que você sair, passar o ribeiro de Cedron, certamente morrerá, certamente será morto. Então o seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Simei disse ao rei: está bem, este teu servo fará o que o Senhor me ordenou. E Simei ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Mas no final de 3 anos, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e foram contar isso a Simei, dizendo: eis que os seus escravos estão na cidade de Gate. Então Simei se levantou, preparou o seu jumento e foi até Gate para junto de Aquis, em busca dos seus escravos. Simei foi e trouxe Gate dos seus escravos. Salomão foi avisado de que Simei tinha ido a Jerusalém, a Gate, que havia voltado. Então o rei mandou chamar Simei e lhe disse: eu não fiz você jurar pelo Senhor, e não avisei dizendo: no dia que você sair para um lado ou para o outro, saiba que você certamente será morto.
E você me disse: está bem, concordo. Porque então você guardou o juramento do Senhor, nem a ordem que eu lhe dei. E o rei disse mais a Simei: você sabe muito bem, no seu coração reconheceu todo o mal que fez a Davi, meu pai. Por isso o Senhor fez recair sobre a sua cabeça o mal que você fez. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será mantido para sempre diante do Senhor. E o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele saiu e atacou Simei e o matou, e assim firmou o reino sobre o domínio de Salomão. Nossa, texto grande, né? Estes textos de 1 Reis, eles são enormes. Mas olha só. Olha que coisa interessante. No capítulo 2 do livro de 1 Reis, ele fala sobre os ajustes, os acertos de conta em que Salomão ele estava resolvendo as demandas do pai. Nos próximos capítulos, nós vamos observar que Salomão ele é um homem de paz. Salomão, esses foram basicamente os últimos conflitos de Salomão. Salomão ele estava resolvendo as demandas da casa do pai. Vocês lembram? Quando a gente lia o texto de 2 Samuel, e ali eu dizia que o grande e forte problema de Davi era com a sua paternidade. Sabe? Esse não era o problema de Salomão. Salomão, ele tem uma característica de Davi, que é ser um homem mulherengo. E por causa de mulheres, consoante a mulheres, nossa, ele desvia do caminho da salvação, porque o coração dele estava inclinado, né, à mulher, às mulheres, e também era uma característica do que ele foi ensinado pelo pai. Papai o ensinou. Mas se vocês observarem Salomão, o quanto Salomão, já a gente vai observar como ele era forte, como ele era poderoso. Sabe por quê? Salomão tinha segurança. A segurança, ela é entregue pelo pai. Quem dá a segurança para o filho é o pai. Escreve isso para mim no chat. Quem traz ou quem dá a segurança para o filho. Quem dá a segurança para o filho é o pai. É o pai quem estabelece na mente da criança a segurança que ele precisa para ser um adulto próspero, para ser um adulto abundante. Quem traz segurança para o filho é o pai. Poliana, meu pai, que confusão. Tudo bem. Se a sua vida paterna foi uma grande confusão, eu vou te dar um conselho. Restaure a sua paternidade. E não tem a ver com o seu pai terreno. Porque talvez seu pai tenha até morto, já esteja até morto. Ou ele é uma pessoa inconversável, sabe? Isso mesmo, Nath. Quem dá segurança para o filho é o pai. Podem escrever isso. Quem dá segurança para o filho é o pai. Deixa eu falar algo muito sério para vocês. Por que eu falo para vocês direto? Ressignifiquem as vossas paternidades. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir ressignificar e nem ter um envolvimento íntimo, nem ter um envolvimento paterno com o nosso pai terreno. Ressignificar a nossa paternidade vai mudar a forma que a gente vê Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Não tem como aprender a amar sem conhecer a Deus. Não tem como conhecer a Deus sem ressignificar a nossa paternidade. Por isso que isso é muito sério. Eu já disse para vocês lá atrás, vou dizer agora. Entrem em um jejum, entrem em um voto com Deus, para que a sua paternidade seja restaurada, para que você consiga ver Deus como um pai, para que você seja uma pessoa segura e consiga tomar decisões assertivas. Sem ser uma pessoa segura, você não toma decisões assertivas. Sabe por quê que essa geração não sabe escolher? Essa geração não sabe nem qual gênero ela é.
Mari, mas um dia você vai conseguir. Mas quem traz segurança para o filho é o pai? Eu tô falando sobre isso. Primeiro ponto é o terreno, mas também em questão a Deus. Então tenta escrever com os olhos no teu pai, Deus. Quem traz segurança para o filho é o pai, entendeu? Se você consegue entender esse problema e consegue entender que existe uma paternidade que tem que ser restaurada, vai pro pai. Não desiste. Existem processos de ressignificação de paternidade que eles levam 1 ano, 10 anos, 15 anos, mas eles vão acontecer. E na hora que acontecer, você vai conseguir mergulhar em águas mais profundas. 5 anos, 3 anos, 2 anos, eu não sei. Eu só sei que você tem que começar hoje a tentar, querer, a correr atrás, a perseguir, a mergulhar na ressignificação da sua paternidade. É muito importante que você aprenda, que você entenda, que você veja, que você sinta, que você precisa de um pai. E o teu pai se chama o Criador dos céus e da terra. Se você não ressignifica a sua paternidade, você não vai conseguir ver Deus como um pai. Se você não vê Deus como um pai, você não vai ser seguro. Se você não for seguro, você não toma decisões assertivas. Então eu quero que vocês guardem essa informação no cantinho do coração de vocês e comecem a batalhar pela paternidade, por uma cura, por um consolo, por um conforto vindo direto do pai. Voltando a Salomão, Salomão começa a organizar, Salomão começa a bater, Salomão começa a retirar do foco os inimigos de Davi. Acabou, tá aquele ali, mata, aquele outro lá, mata, aquele tá mal, tá, então mata o altar. Por que ele tá tão seguro? Porque ele tinha pai. Davi tinha um problema com o pai, mas esse problema não era de Salomão. Salomão teve pai, Salomão teve mãe, Salomão foi filho da mulher amada, da mulher desejada. Foi entregue o reino para Salomão e esse tempo do reino de Salomão foi um tempo de paz. Salomão, ele escreve, a Bíblia diz que ele é o homem mais sábio de toda a história. Mas olha que interessante, ele também agiu por observação. Nenhum homem mais sábio de toda a história não se livrou de desviar de Deus, só porque ele se encontrou com a mulher errada, as mulheres erradas. Então o casamento, ele é a decisão mais importante que você vai ter na sua vida. Quando você se casa, ou você vai direto para o céu, ou você desvia do caminho diretamente. E como que eu vou fazer isso, Poli? Como que eu vou tomar essa decisão? Ressignificando a sua paternidade. Eu falo para vocês, porque Davi, ele é muito sapeca, né, gente? Ele era um sapequinha e a gente sabe disso. Passou uma mulher, pronto. Outra ele, pronto. Só o harém dele tinha 10 mulheres, vocês imaginam. Mais de 10, né? Enfim. Olhando, mas o de Salomão tinha 1000. Tinha, porque ele era um exemplo do pai. Ele pegou o papai como exemplo e ele destruiu o futuro dele por fazer alianças. Mas no que importava as decisões seculares do reino, né? Inclusive até o início da vida dele ali, ele conseguia saber decidir. Ele era muito seguro, porque ele tinha sido criado, abençoado, consolidado pelo Pai. E foi isso que fez Salomão ser o homem mais inteligente da história. Poliana, mas eu tô ali com meu filho só, igual a Mari falou, né? Praticamente.
pode não ter um pai terreno, mas tem Deus. E você precisa clamar por uma ressignificação na tua paternidade e na do teu filho, para que ele seja um homem, uma mulher que aprenda a tomar decisões assertivas, para que ele seja o homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Vocês lembram quando a gente falava do e-book de como tomar decisões assertivas? Lá no e-book, um dos primeiros tópicos é paternidade. É ou não é? E não é paternidade à toa. É paternidade porque tudo começa no pai. Salomão, a gente começa hoje, na verdade, a história de Salomão. Nós vamos ficar impactados com tudo que Salomão promove para o reino, mas toda essa promoção veio da sua segurança no pai. Por isso, nessa manhã, eu quero que você projete a sua vida. Eu quero que você projete suas emoções. Eu quero que você projete sua história para uma pessoa livre. Começa hoje. Jejue, ore, cante louvores, oferte, se quebrante, se humilhe na presença de Deus. Peça, deseje, anseie ter uma paternidade restaurada, que isso vai fazer toda a diferença no seu futuro e nos seus, em todos os seus, tá? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã eu te peço, Pai, Abba, Pai, Paizinho querido, ressignifica a nossa paternidade, nos estabelece na terra, nos lava, nos limpa, nos transforma, nos permita ver o Senhor como um Pai de amor, nos retire desse lugar e nos leve a um lugar de descanso, onde possamos mergulhar em águas mais profundas, onde possamos sentir, ver, viver, experimentar da grandeza do teu amor. Senhor, nessa manhã, nós te pedimos estratégias para saber lidar com a nossa paternidade, para nos restaurar, nos reedificar e fazer de nós um vaso novo. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Hoje você tem a grata oportunidade de mudar o seu destino. Hoje você tem a grata oportunidade dos teus olhos se abrirem e você conseguir entender que uma paternidade restaurada muda a história de todo mundo. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para continuar o nosso devocional.